A Mulher Mais Bonita da Cidade, de Charles Bukowski. Apresentação dos personagens. Os protagonistas são Cass, ela é vista como maluca e também como a mulher mais bonita da cidade. E ela se aproxima de um trabalhador e que se torna bem próximo dela, e talvez ele seja o homem mais feio da cidade. A obra é uma crônica de amor que conta a história de Cass e desse trabalhador que é visto como o homem mais feio. Cass é considerada maluca por todos da cidade, mas devido à sua beleza ela atrai muitos olhares, principalmente dos homens que querem se aproveitar dela, muitas vezes trocando bebida por favores sexuais. Mas ela se queixava das pessoas só verem a sua beleza, não dando valor a essas outras habilidades que ela tinha. Ela também tinha muita empatia com outras pessoas e se doava muito aos outros. Na sua infância, ela passou por um convento junto com outras irmãs. O pai era alcoolista e morreu devido a isso, e a mãe abandonou as meninas. Pelo seu temperamento, ela arranjou algumas brigas no convento, e ela carrega algumas cicatrizes, uma delas no rosto. Mesmo com essa cicatriz, ela é tida como a mulher mais bonita. Se relata que essa cicatriz realçava ainda mais a beleza dela. Ela era gentil com os homens considerados mais feios, e esses chamavam a atenção dela. Ela frequentava alguns bares, e lá ela conhece o rapaz que é o outro protagonista, e que é visto talvez como o homem mais feio da cidade. Eles ficam conversando durante toda a noite e ela questiona se ele acha ela bonita. E esse questionamento se repete várias vezes depois que eles se encontram. E uma característica da Cass é tentar ficar mais feia, e ela utilizava de várias estratégias para isso. Espetava alfinetes no nariz, se automutilava, e para saber se realmente ela continuaria bonita aos olhos dos outros. E talvez, ela sendo feia, eles poderiam valorizar as suas outras habilidades e enxergar mais do que sua beleza. Esse homem com a feiura característica deixou Cass interessada, porque ele tratava ela de maneira diferente, reconhecia as outras habilidades e não pensava só em sexo, como era característico dos outros homens. Algumas vezes ele pagou fianças devido às brigas e bebedeiras que ela se envolvia, porque alguns homens pagavam bebidas e queriam fazer uma troca sexual. Então ela acabava se envolvendo em brigas, agressões, e esse rapaz ele pagava essas fianças. Eles se envolveram em um relacionamento que vez ou outra acontecia um sexo casual entre os protagonistas. E mesmo assim, mesmo devido ao vínculo que eles tinham, ter uma boa conversa, se entenderem, eles passavam muito tempo sem se ver. Quando o protagonista, o homem feio, viu a Cass novamente, ele descobriu que ela estava se prostituindo. E ela teve uma mutilação que chamou atenção, que era um corte na garganta feito por uma garrafa. Mas ele conversou com ela normalmente, como se fosse algo que vinha da loucura dela. Então, ele passou mais um tempo sem ver ela. E quando ele voltou no bar que ela costumava frequentar, ele descobriu que ela tinha cometido suicídio. Então, esse personagem é tomado pela culpa, né? De não ter percebido, de não ter insistido para ela ficar mais tempo com ele. E a obra termina nessa sensação da culpa desse personagem. Alguns pontos na obra chamam a atenção. O primeiro deles é a maneira como Bukowski escreve, de uma maneira visceral e carnal, que transporta o leitor para a cena que ele está descrevendo. E sobre a matéria, o que a gente pode usar é o passado conturbado da Cass, sendo a mais nova de 5 irmãs, tendo o pai morto devido a problemas com alcoolismo e o abandono da mãe. Ela se envolveu em brigas, e outra coisa que chama bastante atenção é a sabedoria na loucura, parecido com a Estamira,
que ela fala que as pessoas só olham para a beleza dela, esquecem de olhar outros pontos. A atração pela feiura dela, talvez se dê justamente por isso. A automutilação, né, querendo quebrar essa beleza que ela tem. E ela recorre à prostituição em determinado momento. Até em uma conversa que ela tem com o outro protagonista, ela diz que se ele fosse mulher, ele poderia conseguir emprego se prostituindo. Então, traz aí esse choque para o leitor, né? E outro ponto muito importante é o suicídio, né? Por ela não ter uma rede de apoio, a única rede de apoio dela seria o outro protagonista, que acaba não percebendo que ela poderia cometer isso, né? Achando que é algo da loucura, né? Que era o jeito dela, acaba não se atentando para esse ponto. Relacionando a história com as referências da disciplina, nós destacamos Silva e Costa, que trazem que o comportamento suicida pode ser entendido pelo olhar sistêmico como um fenômeno multideterminado, ou seja, por fatores biológicos, sociais, psicológicos, familiares, culturais e religiosos. E essa série de fatores vão se acumulando na história de vida do indivíduo. Sob esse olhar, nós percebemos na história de Cass uma família desestruturada, que em decorrência disso ela passou anos morando em um convento com as irmãs, depois de terem sido abandonadas pela mãe, após a morte do pai alcoolista. Os possíveis transtornos que ela poderia ser diagnosticada, as violências físicas, seja por mulheres da mesma faixa etária, que, segundo ela, teriam inveja da sua beleza, e também as violências físicas pelos homens com que ela saía, que em alguns casos também ela passou por violência sexual. Existem fatores de risco que potencializam o ato suicida, e os que se mostram na história de Cass seriam a saúde mental, que se refere a desordem de humor, e no caso dela é bem presente as alterações emocionais imprevisíveis, a saúde mental associada ao abuso de substâncias, como drogas ou álcool, que ocorria com frequência em sua vida, colocando em situações de perigo, a perda de relacionamentos e de identidade, eventos de muito estresse, como pressão social, abuso sexual, instabilidade familiar. E também tem os problemas legais, como de prisão. Segundo o psicólogo Alexandre Portugal, um outro fator de risco para o suicídio é a visão cristalizada que se tem das pessoas próximas. Saber que é o funcionamento dessa pessoa, que é o seu comportamento, e assim não se atenta-se para as minúcias que podem ser sinais que um possível suicídio se apresenta. Que era o caso do homem mais feio, ele acreditava que as cicatrizes e a mutilação eram só um detalhe do comportamento dela, do jeito dela. Ele explica que nem toda automutilação é indício de suicídio e nem toda tentativa de suicídio teve mutilação antes. Então, o melhor a se fazer é perguntar abertamente para a pessoa: você já pensou em suicídio? O que te leva a se cortar? Sem ter medo da resposta que ela possa dar. É importante possuir uma rede de apoio ampliada, podendo ser alguém da família, amigos, e procurar outras redes onde encontrará apoio, como unidades de saúde. A família pode ajudar quando reconhece a dor como legítima e ao buscar ajuda especializada. É importante também observar como a pessoa está reagindo com o que está vivendo no momento, se está apresentando muita tristeza, desesperança, ou falas que possam denunciar que existe algo ali que precisa de uma atenção maior, como a ideação suicida.
e ele traz que o suicídio é tão antigo quanto a humanidade, e o que diferencia ao longo de todo o tempo é como a sociedade enxerga esse fenômeno e como interage com ele. Os fatores de proteção para a saúde mental se dão pela compreensão do processo de rede significativa e de organizar uma rede de serviço que atenda a pessoa que está sofrendo pelo desejo ou por um ato suicida. Ao ler a história, percebemos que a única rede que se mostrou presente foi a do homem feio, já que o relacionamento com as irmãs não foi descrito após ela sair do convento. Só que ele via os alfinetes e as marcas no pescoço e não fazia nada com relação a isso. Apenas falava para ela que ela deveria parar de fazer essas loucuras. Então, novamente, a visão cristalizada. Se Cass, nos dias de hoje, fosse avaliada pelo DSM-5, uma das possibilidades de diagnóstico poderia ser o de transtorno de personalidade histriônica, que se trata de um padrão difuso de emocionalidade e busca de atenção em excesso. Algumas características desse transtorno seriam desconforto em situações em que a pessoa não é o centro das atenções, interações com os outros marcadas por um comportamento sexualmente sedutor e provocativo, mudanças rápidas e expressão superficial das emoções, o uso da aparência física para atrair a atenção para si, também demonstrando autodramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções. O risco real de suicídio em pessoas histriônicas não é conhecido, porém a experiência clínica sugere que essas pessoas estão sob risco aumentado de gestos e ameaças suicidas, que realizam com o intuito de obter atenção e coagir os demais a oferecer melhores cuidados. A Cass, desde a sua infância, ela sempre escuta que é muito bonita, então ela chama atenção quando ela seduz outros homens e mostra as cicatrizes, né, perguntando se ela continua bonita, meio que para ter essa aprovação dos outros e também ver se os outros começam a enxergar outras qualidades nela. Mas, claro, por ter poucas informações, outros transtornos também poderiam ser elencados, como transtorno de personalidade borderline, transtorno depressivo e transtorno de bipolaridade. Trouxemos através dessas imagens, né, da capa e agora do final, o mito de Hefesto e Afrodite. Hefesto era o deus grego do fogo e da forja, e a sua característica era a feiura. Já Afrodite, a deusa da beleza e da fertilidade, era conhecida pela sua beleza estupenda. Então a gente trouxe essa relação, né, justamente por o protagonista talvez ser o homem mais feio da cidade e a Cass ser a mulher mais bonita da cidade. Obrigado a todos e ficamos à disposição para discutir sobre a obra ou sanar algumas dúvidas que possam ter surgido no decorrer da apresentação.